Ok, André. Então a primeira pergunta que eu tenho é para ti, que é com mais ou menos quantos anos é que tinhas quando tu começaste a perceber que o corpo que tu tinhas não correspondia àquilo a quem tu verdadeiramente eras? Desde sempre. Na pré, eu já sentia que o meu corpo não correspondia àquilo que eu realmente sou. Por exemplo, lembro-me que as casas de banho eram unissexo e eu não percebia o porquê de não poder urinar como os meninos e eu não entendia o porquê. Depois chamavam-me muito Maria Rapaz e essa palavra marcou negativamente a minha infância porque uma Maria Rapaz é uma menina que gosta de brincar com os meninos, mas que não se sente menino. Mas no meu caso, eu era um menino e não entendia o porquê de me chamarem Maria Rapaz. Eu apenas estava a agir normalmente, estava a brincar com os meus colegas, jogava a bola com eles, jogava aos berlindes com eles, mas também gostava de brincar, por exemplo, com bonecas, porque eu acho que brinquedos, cores e essas coisas não têm género. E entretanto foste crescendo, como é que era o teu contacto com as outras pessoas, com os teus colegas? É um conflito interno. Depois chegamos a uma fase em que nós vemos os nossos colegas, no meu caso, os rapazes, começam-se a desenvolver, têm barba, isso fazia com que eu sentisse revolta. Tornei-me uma pessoa violenta, frustrada, triste, desmotivado. O meu corpo começa-se a desenvolver com características femininas e eu sou um rapaz, então tudo aquilo que me está a aparecer não se adequa a mim, não faz parte de mim. E eu não estava a perceber o porquê disto me estar a acontecer. E claro que quando eu entrava em contacto com os outros rapazes, eles eram tudo aquilo que eu desejava ser. Mas conhecias mais alguém como tu? Inicialmente eu achava que era uma aberração eu estar num corpo feminino, mas sentir-me rapaz. Só que um dia fui ver televisão e apareceu uma entrevista de Lourenço a contar-me a história e eu encaixei-me em tudo aquilo que ele disse e foi a luz ao fundo do túnel, foi pronto, é isto que eu sou, foi um alívio. A partir desse momento eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver que há solução, que há testosterona, há cá cirurgias que nos conseguem transformar naquilo que realmente somos. E depois, a da altura, tu decides contar à tua família. Sim. Como é que chegaste a essa decisão? Foi preciso pensar muito, porque eu tinha sempre muito medo da reação da família. Eu fui para um torneio de voleibol e eu decidi contar durante essa semana ao meu irmão, porque eu não estava em casa e se corresse mal eu teria tempo para pensar naquilo que poderia vir a fazer. Contei ao meu irmão, liguei ao meu irmão, contei-lhe o que se passava comigo, o que eu sentia, e ele não estava muito informado sobre o que é uma pessoa transexual. No entanto, disse que o importante para ele era que eu fosse feliz, independentemente daquilo que eu fosse. Isso foi um alívio para mim, pedir para ele não contar à minha mãe. Eu tinha muito medo da reação da minha mãe. Tinha a opinião, se calhar errada, que ela era um bocado conservadora. Depois, no verão, acabei por contar à minha mãe. Claro que no início é sempre um choque, mas correu muito bem. Toda a gente me aceitou. Eu não posso dizer que não há uma pessoa que tenha gozado comigo que não me tenha aceitado. Então, o André fala finalmente consigo. Como é que foi? Estava eu, o meu filho e ele, estavam os dois e o meu filho mais velho disse: então, amanhã vais cortar o teu cabelo? Para o André. O coelho já está pequeno. Depois o meu filho olhou para mim e disse-me: ela vai ser homem. O que está errado, porque não ela vai ser homem, não. Eu sou. O meu corpo ela vai ser homem. O meu corpo E eu é que não tem respondi: conformidade. cada vez eu amo mais e amarei sempre, porque é um ser humano que saiu dentro de mim. Contaste primeiro ao teu irmão. Contei ao meu irmão, pedi-lhe que ele guardasse segredo. Até contar à minha mãe, fui acompanhado. O meu irmão ia comigo às consultas. Foi fácil pedir ao teu irmão e, de certa forma, convencê-lo que fosse contigo às consultas? Eu nunca pedi ao meu irmão para ele ir comigo às consultas. O meu irmão disse:
pronto, a partir deste eu contei, e ele ligou-me num dia, foi antes do Papa vir a Portugal, a dizer, amanhã tens consulta. E eu, tenho Foi ele que marcou? Sim, sim. E eu, tenho consulta. E ele, sim, tens consulta com o Dr. Henrique. E eu, ai, Hugo, estás a brincar. E eu fiquei super, super feliz, contei tudo, o meu irmão também falou, e depois ele encaminhou-me para a doutora Zélia Figueiredo e continuas até hoje. exatamente. O teu irmão aí já te tratava por André. Não, teve de haver uma fase de adaptação. Todos eles fazem um esforço para me chamar André, para usar os pronomes corretos. Óbvio que às vezes não sei, mas tenho de entender o lado deles. E uma das coisas mais felizes que me aconteceu, para além de iniciar o tratamento hormonal, que foi há um mês, foi a primeira vez que eu acordo com a minha mãe a dizer: "Oh André, acorda." Porque eu sonhava muito com isso. Antes de contar aos meus pais, à minha família, eu tinha muitos sonhos. Sonhava que acordava e já tinha um corpo masculino, que tinha o cabelo cortado, e depois quando acordava era um choque, começava a chorar, não queria sair da cama. E sonhava muitas vezes que a minha mãe me acordava a chamar André. E esse sonho concretizou-se. E apesar de, naquele momento em que eu sonhei não ter acontecido, e que me fez sofrer naquele momento, hoje é uma coisa que me traz orgulho, felicidade. E então, Lisete, como é que foi ter que se habituar a tratar por André? Eu às vezes não te chamo André, mas estou a encaixar mais na cabeça que realmente para a frente tem que ser mesmo o André. E ele tem carinha de menino. É mesmo um Andrezinho que eu tenho. Mas há pouco estava a contar que quando começou a altura da puberdade, começou a achar que haveria qualquer coisa diferente. Eu a partir dos 12 anos, eu notei muito, foi no dia da comunhão solene dele. E eu sempre, como mãe, olhei para ele, que talvez saísse ali um menino. Mas eu pensava, mas como é que vai ser? Ela tem mais para menino que para menina. Por isso eu sofri muito antes. E depois de saber a verdade, se calhar já não sofro tanto. Mas tentava que ele vestisse roupa de menina. Eu gostava muito de vesti-la com vestidos. Na primária, que já dizia que não queria saias, queria calças, que não queria isto, que não queria aquilo, que não queria totós. E depois eu era assim, insistente. Eu dizia, vais levar totós, vais levar um rabo de cavalo, vou-te fazer umas trancinhas, vais levar esta blusinha, vais levar esta calcinha, esta sainha, não vou nada. Eu lembro-me de uma vez... Não vou nada. E eu lembro-me de uma vez a minha mãe queria tanto que eu vestisse uma saia. Nessa manhã ela discutiu comigo e eu berrei, eu chorei nessa manhã que ela queria que eu vestisse uma saia. E eu disse, mãe, então diz-me que pelo menos hoje dá chuva. Se desse chuva, se chovesse, eu tinha de ficar lá dentro. Então ninguém me ia ver de saia. Então eu não tinha de passar por essa vergonha. E teve sol, passei esse dia todo sentado e eu não conseguia estar ali. E no dia da minha comunhão solene, a minha mãe também estava aqui a contar, eu fui de vestido e a minha mãe perguntava, não queres fazer a depilação às pernas? E eu, não, já que não podia ir de calças, ia cheio de pelos. Já falaram várias vezes em cortar o cabelo. Isso foi um certo ritual de passagem. Eu sonhava todos os dias com o dia em que eu ia acordar, mexia no cabelo e não tinha nada. Fui à cabeleireira a primeira vez e eu disse, quero fazer este corte. E ela, tens a certeza? E eu, tenho. E agora vais ao barbeiro? Agora vou ao barbeiro. Espero um dia ser a fazer a barba. E aí a Lisete já sabia. O cabelo soube na véspera. Eu contei No dia 22 de junho, dia 23 cortaste o cabelo. Exato, eu contei no dia 22 e dia 23 cortei o cabelo. E entretanto em setembro começaste o novo ano já como rapaz. Exatamente. Como é que foi na escola? Isto foi tudo muito, muito pensado. Eu não sabia, em primeiro lugar, qual seria a reação da minha mãe. E depois, eu não sabia qual seria a reação dos meus amigos. E então, eu esperei, disse ao meu irmão, não, conto nas férias de verão. São 3 meses de férias, se a minha mãe reagir mal, eu tenho tempo. Se os meus colegas reagirem mal, eu também tenho tempo para lidar com isso, mudar de escola e essas coisas todas. No entanto, todos os meus colegas
Fomos todos para a praia, eles já sabiam todos, eu contei-lhes, ninguém me rejeitou, mas eu cismei que queria mudar de escola, porque uma coisa é a minha turma, outra coisa é a escola inteira. Mudei de escola, no primeiro dia aquilo foi um choque. Começaram logo a chamar-me nomes, chamaram-me gay, um grupo de rapazes, e como eu nunca tinha sentido aquilo, eu fiquei traumatizada, fiquei em choque. Pedi à minha mãe para pedir transferência para a escola de fiéis. Ele fez-me andar de gato de sapato. Nunca foi muito da minha vontade de mudar de escola. No primeiro dia da escola, já não vinha feliz. Senti-me logo mal. Eu estava a trabalhar e ele veio ter comigo. Mãe, eu vinha a chorar. Eu deixei o trabalho que estava a fazer, fui à escola, falei com as funcionárias, disse que se podia falar com elas porque eu queria ficar descansada se ainda ia haver uma vaga para o André entrar, e só havia uma única vaga. Havia 27 e faltava 28, 28 que era ele. Há 3 pessoas que são essenciais neste momento na minha vida, que é a minha mãe, a minha diretora de turma e o meu irmão. Os meus colegas rapazes esquecem-se completamente do corpo. Está ali um rapaz à frente deles, as minhas colegas igual, os professores todos eles me tratam por André. Estou à espera que um dia possa frequentar o balneário masculino livremente, a casa de banho masculina livremente na escola. Mas agora começaste o tratamento Sim, há um mês. Já tomei 2 ampolas. Precisaste da Sim, da autorização autorização. também? Sim. Como é que foi saber que o seu filho ia começar a fazer o tratamento hormonal? Eu aceitei muito bem. E estava sempre à espera desse dia. E que seja mais rápido possível, mas que não é. É um processo muito demorado, mas que eu, com a idade que tenho, mesmo quando ele já esteja um rapaz, um homem, eu já estou envelhecida. Não sei se já estarei aqui para poder ver o meu filho feliz. Porque eu quero ver feliz, eu quero que ele se sinta bem, que esteja feliz, para nós, família, também ficarmos felizes. Eu tenho aqui o meu André. Ele sabe que eu estou sempre com ele. Vais começar a chorar.